noite! Olá, gente, estamos aqui de volta, né, no nosso terceiro episódio, não é isso, Vanderlan? Boa noite, com certeza, se eu tô contando certo. Eu sou a Ângela, prazer estar com vocês. E eu sou o Vanderlan, mais prazer ainda. Bucaru, ele esquece, ele é o Bucaru, gente. É assim, Vanderlan é difícil pra falar, Bucaru é pior ainda. Mas tá escrito aqui, vamos falar isso. Bucaru, o que é isso, Bucaru? Depois ele vai explicar. Depois eu vou explicar. Deixa, cenas dos próximos capítulos. É que eu achei que a gente era rosa e rosinha. Gente, vocês viram que a gente tá de rosa? Eu achei que ia cantar uma música A gente do tava Rosa e saindo Rosinha. de casa, os nossos filhos falaram que a gente era a Barbie e o Ken. Tá bem parecido. Eu até achei que era mesmo. Nós estamos de rosa hoje em homenagem à nossa convidada. Sim. A gente teve convidados até agora e hoje a gente tem uma convidada mais que especial. Por que, Rosa? Deixa eu te contar uma história. Você Conte. sabia? Acho que você sabia. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ter o carro da Barbie. Já viu o carro da Barbie? Não, mas imagino. Era um carro cor-de-rosa. Top, E o que top, tem top. a ver isso? E aí eu ganhei esse carro cor-de-rosa. Da Barbie. Só que de brinquedo. Essa pessoa, gente, ela tem o carro de verdade da Barbie. Mas é a Barbie que veio aqui hoje, não? Não, ela não é. Ela parece, apesar de parecer a Barbie, mas ela não é a Barbie. Só que nós não vamos falar. Ela tem duas funções, né? Vamos dizer assim. Uma, que ela é Diri, diretora da Mary Kay, por isso ela tem um carro É o quê? rosa. Diretora da Mary Kay. Você falou primeiro o quê? Diri. Ah, tá. De diretora. É que eu me perdi nessa parte, mas vai lá. Só que a gente vai conversar hoje com ela sobre uma outra atividade que ela exerce, que é fantástica, Mas maravilhosa. Se eu te falo que ela sabe ler, eu também sei. Não é? Ué, e por que você falou, sabe ler? Se fosse, essa convidada sabe ler. Não falei isso não, gente. Falou não? Liga não. Liga não. Vamos chamar a convidada, né? Então Apresentar. vamos. Explica esse negócio de ler, que eu não sei o que é isso. Não entendi nada que ele tá falando, gente. Você vai entender pra frente. Então Vamos lá. Quem é? A nossa convidada de hoje é a Sara Vutke. Bem-vinda, Seja bem-vinda, Sara. Sara. Muito Boa obrigada. noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso de estar aqui com você, né? Conversar um pouquinho, um bate-papo aí bem legal. A gente hoje quer falar para vocês sobre uma outra atividade que a Sara exerce, que eu achei fantástica. Ela é uma analista corporal. É isso, Sara? Explica pra isso gente. mesmo. Primeiro se apresenta, né? Então, mas não é ler o corpo? Ah, entendi Te o seu peguei. ler. Se apresenta pra gente, Sara, e depois conta um pouquinho do seu trabalho. Então, meu nome é Sara Vutke. E você quer que eu já conte a minha história um pouquinho? Claro, com Claro. certeza. Então tá. Bom, já que você abriu o gancho aí com o carro cor-de-rosa, né? Vou começar por aí, então. Eu sou diretora Mary Kay, tenho 15 anos já de empresa. Já conquistei 3 carros cor-de-rosa, algumas viagens internacionais, enfim. E na Mary Kay, o nosso trabalho é muito no corpo a corpo com a cliente, sabe? No atendimento mesmo individualizado, personalizado e tudo. E começo de 2020 veio a bênção da pandemia, que virou a nossa cabeça do avesso, porque todo mundo, de repente, trancado em casa, ninguém podia se encontrar, conversar, nada. E como que a gente ia desenvolver o nosso trabalho? Então, assim, foi um impacto muito grande no meu negócio, Mary Kay, a questão da pandemia, né? Não só no meu, mas de todas as consultoras e diretoras. E em meio ao caos, né? Todo empreendedor esperto busca uma alternativa. Então, em busca dessa alternativa de melhorar o meu negócio, né, de poder auxiliar mais a minha equipe. Hoje eu tenho uma equipe com mais de 140 consultoras. Então, assim, eu precisava manter essas meninas motivadas, manter a chama delas acesa. E eu vi que um caminho incrível seria conhecer mais sobre as pessoas, né? E então, eu tive acesso, né, tive uma oportunidade de fazer um curso de formação pela escola O Corpo Explica e me tornei analista corporal. A princípio, a minha ideia era, de fato, né, entender melhor a minha equipe, poder ajudar melhor cada uma delas e tudo. Mas durante o processo, né, de formação, são horas e horas de estudo, fiz tudo online, claro, né, no auge da pandemia. Então foram 6 meses intensos de trabalho. Eu estava com um bebê de 1 mês quando eu iniciei esse estudo. E me dediquei muito. E assim, gente, é um expandir da mente, né? Que uma vez que você vê, você não desvê mais, né? Então, assim, eu falei, como que eu vou guardar tudo isso para usar só com a minha equipe, né? Seria até egoísmo. Então, eu decidi
em paralelo, a Mary Kay desenvolveu um trabalho como analista corporal e já tem 1 ano e meio que eu fiz a minha prova de certificação, quase 2 anos já. E desde então eu venho atendendo como analista corporal. Legal, gente, que top, né? E aí, o bem. que você achou? Realmente, ela lê, né? Pois é, você falou ela sabe ler. Eu falei, mas eu também sei ler. Mais ou menos, eu não leio tão bem assim. Ela lê o corpo. E é literalmente o corpo mesmo, sabe? Literalmente o corpo. Então, a análise corporal, ela é uma ferramenta, né, que me possibilita entender como a sua mente foi programada para funcionar desde a sua infância, através do formato do seu corpo. Então, é literalmente o formato do corpo que revela como a sua mente funciona. Aí eu tenho uma pergunta. O formato ou a expressão? Boa pergunta. Não só o formato, mas também a questão da sensação e expressão, né? Então, principalmente os olhos. Eu avalio não só o formato do olho, mas também a sensação, a expressão daquele olhar. É muito interessante, assim, que eu faço esse exercício às vezes com meu esposo, né? A minha mãe também estudou a análise corporal e fez o curso de formação. Ela já tem um conhecimento, mas quem não tem, eu pego às vezes foto de olhos. Eu falo, o que esse olho te passa? Você olha só o olho. Ninguém nunca para pensar nisso. Não. E aí você vai observar, nossa, parece que a pessoa tá com medo de você olhar só o olho. Nossa, essa pessoa aqui tá desconfiada de alguma coisa. Nossa, essa daqui tá feliz. Ah, essa daqui tá triste. Então, o olho, ele é uma parte do nosso corpo que tem muito disso, da sensação e da expressão, e não só o formato, né? Mas todas as partes do corpo. Na verdade, no processo da análise corporal, eu avalio 6 partes do corpo. Então, é o formato da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas. Então, tanto o formato como a sensação e a expressão também dessas partes do corpo. Fala também o que eu te falo, as minhas expressões, né, o que eu verbalizo também ou não? Confirma algumas evidências, tá? Mas mesmo sem falar nada, eu consigo fazer a sua análise e dizer quais os possíveis conflitos que você vivencia na sua vida, de uma forma geral, como você funciona e o porquê que você é assim. Até por foto, tá? Que chique. Ó, por exemplo, tem uma leitura fácil. Quem me vê na minha área abdominal consegue ler que eu gosto de comer bastante. Tem a ver, não? Tem a ver. Tem a ver, sim. Ela já me falou sobre isso, questão de comida, né, Sara? Tem a ver, sim. O tanto que a gente gosta de comer, o tanto que a gente se permite comer, os excessos, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Tem muito a ver, sim, com certeza. E assim, a gente faz essa leitura e como que traduz para poder você ajudar a pessoa? Então, depois de fazer essa leitura minuciosa, né, dessas 6 partes do corpo, todas essas informações eu vou pontuando, claro que isso é uma técnica, né, eu estudei para isso, a gente tem uma ferramenta que se chama Mapa dos Caracteres, então eu pego todos esses dados de cada parte do corpo, jogo nessa ferramenta e ali eu tenho um percentual dos 5 traços de caráter. Então, todos nós temos 5 traços Pode de falar, caráter. Gente, não. Posso. Olá, presta atenção, gente, já anota em casa. Hein? Nome é meio esquisitão, tá? Então, relevem, a gente respeita a nomenclatura científica, né? Esse estudo dos traços de caráter, ele iniciou com Freud por volta de 1920. É caráter, não é personalidade. Ou a mesma coisa? É mais ou menos a mesma coisa, você vai entender. Acompanha meu raciocínio. Então, por volta de 1920, Freud, que é um psicanalista, ele entendeu que todo o corpo carregava uma mente. Antes de Freud, ninguém sabia que o corpo tinha uma mente, achava que o corpo era uma máquina, certo? Então, Freud identificou que todo o corpo tinha uma mente. E aí, um discípulo dele, né, como se fosse assim, um aluno dele, ele foi mais a fundo. Ele entendeu que essa mente e esse corpo, eles se comunicavam, entendeu? Então. E foi Reich, então, que iniciou o estudo do caráter. Ele também era psicanalista e ele observou no consultório que os problemas de determinados pacientes eram os mesmos de acordo com o formato do corpo deles.
Olha que louco, né? Então, aqueles que tinham mais bloqueio, mais receio, mais travas de medo, por exemplo, eles tinham um formato de corpo semelhante. Aqueles que eram mais expansivos, mais comunicativos, mais acolhedores, tinham um formato de corpo semelhante também. Então, ali com Reich, iniciou o estudo dos traços de caráter, certo? E esse estudo ficou meio que engavetado, e de uns 5 anos para cá, mais ou menos, Elton Euler e a doutora Vanessa Sesnick, que são os fundadores da escola, o Corpo Explica, né? Eles tiraram esse conhecimento da gaveta, digamos assim, e trouxe ao conhecimento das pessoas em geral com essa ferramenta. Então, eles é que criaram essa ferramenta, ela é brasileira, e isso é muito bacana, né? Então, através dessa ferramenta, a gente consegue medir em percentual quanto cada pessoa tem de cada um dos 5 traços de caráter. Então, os traços são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Falei que era estranho. Não é esquisito, não, né? Não. O masoquista também não é aquele que quer se torturar. Sofrer, e nem o psicopata é aquele que sai matando todo mundo, não. Tá? Então, não tem nenhuma relação com patologias clínicas, tá? É somente a nomenclatura que eles colocaram desde, né? Lá atrás. Então, a gente respeita isso e trouxemos essa nomenclatura para os traços hoje. E aí, o que acontece, então? Esses traços de caráter, eles são como se fossem mecanismos de defesa que a nossa mente desenvolveu na nossa infância para nos proteger de traumas que a gente viveu na nossa infância. Então, desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, a gente já percebia o mundo através dela, certo? Uhum. E aí, nós nascemos e até os nossos 7 anos de idade, nós, como crianças, fomos observando o mundo. Então, o ambiente que a criança vive molda os traços de caráter. Vocês já ouviram falar isso? Até os 7 anos de idade, está formando o caráter da criança. É por isso. Porque os traços de caráter, eles são formados até os 6, 7 anos de idade. Então, realmente, uma criança que vive num ambiente, por exemplo, onde os pais brigam muito, ou onde existe uma disputa pela criança ali, numa separação, né? Enfim, qualquer ambiente, ou mesmo um ambiente que você acha que é muito saudável, mas às vezes a mãe ou o pai manipula a criança de uma certa maneira. Então, isso vai muito também da percepção da criança. Tá? Então, além de toda essa interferência do ambiente, tem como a criança percebe aquele estímulo ali. Então, se ela percebe que aquele estímulo é nocivo para ela, automaticamente a mente dela vai criar um mecanismo para se proteger daquilo. Entenderam como funciona? Sim. Então, cada traço de caráter, ele carrega a sua dor existencial, que a gente fala, e o seu recurso, ou seja, o seu superpoder. Então, para evitar aquela dor existencial, a sua mente, o seu corpo desenvolveu a habilidade para ter um superpoder, para que você não tenha aquela dor, não reviva aquela dor, certo? Então, todos nós passamos por todas as fases, né? Sim. Para a gente poder crescer. Então, todos nós temos os 5 traços de caráter, porque eles são formados durante esse processo, certo? O esquizoide é formado durante a gestação, o oral é formado na fase de amamentação que os seus gêmeos estão, o psicopata é formado ali por volta de 8 meses, mais ou menos até 1 ano e meio, que a criança já está começando a andar, mas ela tem mais habilidade nos membros superiores, ainda não tem muita habilidade nas perninhas. Depois, na fase do desfraude, vem o masoquista. E dos 4 aos 6 anos de idade, é o traço rígido que está sendo formado. Então, todos nós passamos por todas essas fases. Só que aí, como cada um de nós vivenciou cada fase dessa, a gente vai registrar isso com mais ou menos intensidade. Então, quando eu observo o formato do seu corpo, eu consigo medir em percentual quanto você tem de cada um desses 5 traços de caráter. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito do traço de caráter esquizoide, que foi formado na gestação, quando eu faço o gráfico dela, eu já sei que ela teve uma gestação difícil. Tipo, a gestação dessa pessoa foi difícil para a mãe. Então, a mãe se preocupou demais durante a gestação, ou às vezes até tentou tirar esse bebê, alguma coisa assim. E essa criança percebeu essa rejeição. Foi acidental, não queria, né? Isso, e aí, assim, teve toda a gestação com aquele bloqueio, meio rejeitando a criança.
Então, justamente, durante a fase da gestação se forma esse traço de caráter esquizoide e a dor do traço de caráter esquizoide é a dor da rejeição. E quer saber como é que isso se reflete no corpo? Olha só. Vamos saber. Gente, é muito interessante. É Eu muito falei pra vocês que o interessante. assunto era top. Muito interessante. É bem legal. Então, imagina essa criança que está sendo gerada, se sentindo rejeitada. Tipo, a mãe se preocupa muito, ou, enfim, não quer essa criança, e toda hora que a mãe lembra, ela involuntariamente contrai esse útero. E o mundo do bebê, naquele momento, é o útero da mãe. Ele não tem conhecimento com o mundo externo. Então, às vezes a criança se mexe ali, a mãe lembra, poxa, tem um bebê aqui dentro, ela se contrai. Até tem que perceber, às vezes. Isso, e daí o bebê pensa, nossa, toda vez que eu existo, o meu mundo fica ruim. Porque quando eu me mexo, aqui dentro fica duro, fica frio, entendeu? Diminui a irrigação sanguínea. Isso tudo a nível de inconsciente, a criança vai registrando aquilo. Então, a dor dela é a dor da rejeição. E por isso, ela acaba desenvolvendo um corpo magrinho. Já viram aquelas crianças, ou adultos mesmo, que não engordam de jeito nenhum? Eu acho que eu não passei essa fase. Valeu, mãe. Obrigado. Essa fase você raspou assim, rapidão. Tem. Tipo, não me encosta, não me pega, não invade o meu espaço. Eu preciso ficar aqui. Então, são pessoas que não gostam muito de contato físico. Até dessa conexão, olho a olho, eles não gostam. Eles se esquivam muito. Então, são pessoas com o corpo muito magrinho. Vamos pensar na criança que é mais fácil, né? Se você vê uma criança bem magrelinha, dá vontade de você correr, abraçar e apertar ela? A gente lá em casa tem um telão. Vocês têm um magrelinho? Não. Nós Que dá temos um vontade gordinho que dá vontade de Não fala esmagar. Então, ele é fofo. o fofo dá vontade de esmagar, não dá? Dá vontade, eu não passo vontade. Coitado. Você esmaga mesmo. Não esmaga, ele fica bravo, ele chora. Então, uma coitado. criança muito magrinha, a gente tem medo até de quebrar se a gente quiser esmagar demais. Então, o corpo dele já se formou desse jeito, tipo, não me encosta. Entenderam? Gente, que interessante. Legal. Você falando, a gente começa a imaginar, não sei se com vocês tá acontecendo assim, gente, mas eu começo a imaginar pessoas do meu convívio, pessoas que eu conheço, que têm esse corpo. Eu já começo a pensar, nossa, mas então é por isso? Faz muito sentido. Faz muito sentido, Ó, mas exatamente. pensa bem, e se... Isso eu vou falar duas perguntas já. A primeira, se ele formou assim, aí você vai lá e faz, tá, descobri, é isso. Vamos fazer um tratamento, pai, e o cara perde, ele vai engordar? Não vai Porque engordar. já registrou assim, né? Exatamente. Os traços de caráter não mudam. Mesmo Tanto que ele é- superar isso, mas vai continuar Porque, assim. na verdade, ele é um mecanismo de defesa dele. A mente dele foi programada desse jeito. Ele não vai ser gordinho, entendeu? E ele nem quer ter contato também. Rejeição. Mas ele tem as suas habilidades, ele tem seus superpoderes, é super criativo. Tem um raciocínio lógico acima da média, entendeu? E aí, às vezes, é aquela criança que chega lá com o short xadrez, a blusa de bolinha, a meia laranja e o resto tá tudo de outra cor. Tipo assim, ele adora uma coisa lúdica e criativa. Só que se os pais não têm esse conhecimento, o que vai fazer? Menino, tá louco? Tá parecendo um palhaço, não é carnaval não, vai trocar de roupa, entendeu? É, a gente passou isso aí. A gente né? passou, E exatamente. acaba podando a criança de explorar essa criatividade. Então, isso com o tempo, a criança vai falando assim, nossa, mas pra mim tava tão divertida a minha roupa, né? Meu pai e minha mãe não gostaram. Aí, o que ele começa a fazer? Deixar de expor as vontades dele E se para se retrai. adequar ao ambiente. Você entende? Então, olha a importância de você conhecer os seus filhos, por exemplo. Nossa. Se conhecer, legal. entendeu? Então, é muito sobre criar um ambiente que respeite os seus traços, né? Que te respeite do jeito que você é, para que você possa ser quem você de verdade é. E que você não precisa se moldar pro ambiente, porque daí a pessoa traz isso pra vida e acaba vivendo uma vida na dor, que a gente fala. Entendi. Então, ela acaba não vivendo a essência dela para agradar os outros ou para se adequar a um ambiente, entende? Então é muito louco. Então eu falei um pouquinho do traço de caráter esquizoide. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, Pode. antes de a gente passar, que eu vou esquecer. Você falou de todos os traumas do caráter, mas é só os traumas que formam ou a experiência positiva também forma? Não, os traços de caráter mesmo, eles são aqui no cérebro e vai descendo na medula. Então, o primeiro lugar que acontece esse processo de mielinização, que é, entre aspas, assim, como se fosse a maturação do sistema nervoso, tá? Então, essa mielinização começa no cérebro.
Então, por isso que essas crianças que têm muito do traço de caráter esquizoide, essas pessoas, né, em geral, elas são muito criativas e têm um raciocínio lógico e tudo. Por quê? A energia delas está concentrada na cabeça. E o corpo é magrelinho, porque além de não querer muito contato, para que eles querem muita energia no corpo? O que vale, o que importa para eles é o que está na cabeça, vocês entenderam? Então, é uma criança que não vai ter muita energia mesmo para ir lá chutar bola, para andar de bicicleta. Vai um pouco, pronto, tá bom. Vai 1, 2 dias da semana, mas o resto... Os nerds. Muito interessante. Então, quer dizer que meu menino gostava de pôr umas roupas bem malucas para ir pra escola. E ela ficava brava. Um dia ele queria ir com a cueca por cima. Ele colocou... Não, e eu deixava aí, ela ficava... Mega, mas era criança, pô. Aí... Sara, então você tá falando que é para deixar a criança fazer tudo que ela quer. Não. Então, só que se você entende que esse é o jeito que a criança funciona, e é importante você estimular que ela seja quem ela é, mas então negocia. Passar por essas fases também, né, Sara? Passar com tranquilidade. Isso, cada fase. Ou então, assim, negocia. Tipo, filho, tá, você quer ir bem criativo, mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar de você ser criativo no tênis. Ah, no tênis eu posso ser criativo? Pode. Então, aí ele põe um tênis de cada pé. Faz sentido. Quem sabe se não faz sucesso. Então, até o dia dessa do Homem-Aranha, aí chegou na escola e falou, mas não tá legal. E levou as outras roupas, aí colocou por cima. Não tem problema, o Homem-Aranha também usa por baixo, escondido. Aí nunca mais foi. Hoje pegou uma certa idade, ele por si só. Ele por si só. Já Porque eu acho que por mais que cada um tenha uma personalidade, tem um meio termo que você tem que adequar com a sociedade. Não tem como. Sim. Senão você vai virar um ermitão, né, no mato, né? Exato. Então, eu falo assim que o equilíbrio, né, é a saúde para todos os aspectos da nossa vida, assim. É muito difícil, às vezes, a gente achar esse ponto de equilíbrio, né? Mas nem 8, nem 80. Então, nem deixar a criança fazer tudo do jeito que ela quer, mas também podar tudo é ruim. Então, se você vê que é uma necessidade da criança de pôr para fora essa criatividade, essa coisa mais lúdica, então, essas crianças não gostam muito de comer, por exemplo, essas que tem o traço de caráter esquizoide. Então, vale você tentar um prato bem criativo, sabe? Faz os desenhinhos lá com a comida, porque ela gosta de coisa lúdica e criativa, entende? Então, é uma forma de estimular. Então, quando você conhece, esse conhecimento não é para limitar ou para rotular. Não, é para facilitar o convívio, né? Para que você consiga entender qual é a necessidade do outro, qual é a fraqueza do outro, né? E quais os recursos que ele tem, quais os superpoderes que ele tem. É muito legal. Eu acho também que até o fato da pessoa se conhecer é mais fácil. Mesmo se eu precisar disfarçar quem eu sou, mas eu sei quem eu sou. Tudo usa. Acaba, nem que seja um pouquinho. Um pouquinho. Né? Para você não gosta daquela pessoa, você não vai chegar e falar, eu te odeio. Não, você disfarça. Mas se a pessoa se ali uma sensação de abandono. Não que ela, de fato, tenha sido abandonada. Mas lembra que eu falei que vai muito da impressão da criança? Então, o simples fato, às vezes, dela não ter a necessidade dela atendida, ela sente que ela foi abandonada ali. Então, às vezes, a criança está com frio e a mãe vai lá e aí ela chora, a mãe dá mamar. Aí, ela mama porque é gostoso mamar. Mas daí ela chora de novo porque ela está com frio, né? Aí você vai lá e troca a fralda. Não, mas aí ela continua chorando. Nossa, mas não era fralda. Aí tenta fazer dormir, sacode a criança lá meia hora, ela não tá com fome, ela não quer trocar a fralda, ela não quer dormir, ela tá com frio. Então, tipo, a criança vai registrando isso como, tipo, ninguém tá me entendendo, ninguém tá olhando pra mim, ninguém tá atendendo a minha necessidade, então eu tô me sentindo abandonada. Ou, em alguns casos, a criança, de fato, foi abandonada. Que tem essa possibilidade. Então, aí ela registra mieliniza, a gente fala, né? Ou seja, registra com muita intensidade esse traço de caráter oral. E aí é aquela criança que tende a meio que comer as emoções. A fase oral, a fase da amamentação, a criança tende a levar tudo à boca. Então, até o adulto que está cuidando dessa criança tende a resolver o choro dela com comida. E aí a criança leva isso para a vida. Então, é uma criança mais, um adulto, né, uma pessoa mais sensível, né, que se conecta muito com as pessoas. Então, tá aí o superpoder. Para que eu não seja abandonada, eu preciso ser acolhedora, eu preciso me conectar muito bem com as pessoas. Então, ali você não vai registrar mais nada nesse sentido. Aí, a partir dali, você vai ter percepções do ambiente com relação aos traços que você já formou. Se aquele ambiente te aceita ou não.
Se você pode existir ou não naquele ambiente, entende? Então, assim, você pode fazer uma análise hoje, uma análise corporal hoje, e fazer outra daqui 10 anos. É a mesma coisa. Pode mudar pouquinho coisa, mas os picos mais evidentes, dos seus traços, geralmente a pessoa dos 5, ela tem 2 ou 3 traços mais evidentes. Isso não vai mudar. Talvez na primeira análise deu 33% de traço de caráter oral, aí no outro vai dar 32%. O cara pode ter os 5? Não, né? Pode, que Mas são as pessoas detonado. distribuídas. Não, são as pessoas distribuídas, ela tem os 5 traços na casa dos 20. Ou seja, ela mielinizou com a mesma intensidade todas as fases. Tipo, então esse é o mais tranquilo, ou não? Se ele está no recurso. Porque se essa pessoa está no recurso... Eu já tinha pensado na minha cabeça assim, quem tem um 5 é que sofreu demais na gestação difícil, em coisa difícil. Tudo foi difícil. Mas, na verdade, não é que foi mais difícil do que a nossa, é que foi tudo difícil na mesma intensidade. Entendeu? Então, essas pessoas... Entendi. Entendeu a diferença? Sofreu até os 7 anos. O outro não, passou bem até os 7 anos, todos vão ser... Na mesma intensidade, isso. Então, assim, essas pessoas distribuídas, elas, quando estão no recurso, são mais, né? Porque elas têm todos os superpoderes, de todos os traços, né? Só que se essa pessoa tá na dor, se algum traço tá na dor, não pode existir... Gente, não tá descrevendo. Gente, não tá descrevendo. Manhosa, chora por tudo, é aquela manteiga derretida, e daí em casa, o que a gente faz com a criança? Tá chorando, para de chorar, engole o choro. Você chora demais, nossa, tudo chora, tempestade, um copo d'água. Mas é porque para ela, o que para uma criança esquizóide não é nada, emocionalmente falando, porque o esquizóide é mais frio mesmo, o traço de caráter oral já derreteu, entendeu? De tristeza ou de alegria. Então, para o traço de caráter oral é tudo muito intenso com relação às emoções. Então, quando uma criança oral fala que tá triste, ela tá arrasada. E quando ela tá feliz, ela quer contar para todo mundo, ela tá radiante, você entendeu? São os extremos, né? E a pessoa também, o adulto, só que até chegar à fase adulta, às vezes a criança já foi tão podada que chega lá, a pessoa fica se travando, fica se segurando para não expor o que ela sente. E aí ela coloca esse traço na dor. E os superpoderes no traço oral? Do traço de caráter oral é a comunicação, a conexão, o acolhimento. Legal. Gente, uma pausa aqui. Eu esqueci no início de falar. Binha, coloca pra nós aí o Instagram do Bucaru, do Rancho Bucaru. Eu esqueci de falar pra vocês, gente. Manda perguntinhas pra Sara. Aproveita que esse assunto é muito top, o tempo tá passando, mas dá tempo ainda. Manda perguntinhas pra gente no direct, tá? Pra Sara. Mas a gente tá enchendo ela de perguntas, se mandar mais, manda. Manda, que a gente pergunta qualquer coisa, depois responde no... Manda, se não der pra responder agora, a gente responde depois. A gente responde depois, E eu quero falar também... Psicopata. Ele tem que já ser falei, não é aquele que sai matando todo mundo nos filmes, molequinho, não. Você viu? Como é que identifica o neném assim, já sai com a faquinha? Não. Deus é mais, né? Mas, esse traço de caráter, lembra que eu falei que ele é formado ali, quando a criança está começando a aprender a andar, né? Já está engatinhando, aí começa a aprender a andar. Então, ela tem muita habilidade já com os bracinhos, mas as perninhas não. Então, é uma criança que articula muito bem, uma pessoa, né, que vai ser bem articuladora, e ela vai ter o corpo com o formato de um triângulo invertido. É fácil de imaginar, porque os bracinhos funcionam bem, as pernas ainda não. Então, é um triângulo de cabeça para baixo. Então, tudo que você vê formato de triângulo invertido no corpo da pessoa, já se liga que é pontuação de traço de caráter psicopata. Então, às vezes, o queixo muito fininho, ou o ombro bem largo e o quadril estreito. Ou aquela coxa que é muito grossa e desce assim o joelho, sabe? Mais fininho no joelho. Enfim, tem N outras características. Parece os caras da academia. Sim, aqueles que malham muito na academia, que não conseguem crescer a perna, só cresce muito aqui. Às vezes, mesmo que ele malhe a perna, não tem tanto tônus muscular, tanto volume de musculatura na perna, porque ele tem muito do traço de caráter psicopata. Né? Porque às vezes o colega do lado malha a perna e ganha massa muscular. Então não é todo homem que fica grande em cima e fino embaixo. Só os que ganham massa muscular. Então não é todo homem que fica grande em cima e fino embaixo.
Só os... Então, assim, essas pessoas, quando tá nessa fase, assim, a criança fica muito... Eu não dou o que eles querem, eles me deixam de lado. Então, a dor existencial do traço de caráter psicopata é a dor da manipulação. E para que ele não se sinta manipulado, que recurso que ele desenvolve, que habilidade que ele desenvolve, da negociação, da articulação, entendeu? É uma pessoa muito estrategista, é mais fria, então é uma pessoa que é mais desconfiada dos outros, não se entrega facilmente. De emoção, então, se entregar para o amor, super difícil um psicopata, né? Se entregar assim para o amor, porque ele é uma pessoa naturalmente mais desconfiada, entendeu? Justamente por medo de ser usado pelas pessoas, de estar sendo feito de bobo mesmo, né? Então ele está sempre com um pé e meio atrás em qualquer relacionamento que ele tenha, seja de amizade, seja profissional, seja de relacionamento. Olha só. É Que bem legal, interessante. hein? E o próximo é? Masoquista, que é a fase de desfraude da criança. E aqui está uma questão bem assim interessante, porque durante todo esse processo de formação dos traços de caráter, né, durante a mielinização, a criança vai percebendo o ambiente e por mais que a gente tente adequar para ser um ambiente o mais harmonioso e tranquilo possível, lembra que a gente tem a percepção da criança. Então, por mais que você não tenha rejeitado a criança de fato, ou abandonado, ou manipulado, a criança percebeu aquilo como isso, né? E na fase do desfraude, é uma fase naturalmente muito tensa para a criança, né? E ela começa, a fase do desfraude é uma pouco, então às vezes a nossa ansiedade atropela as coisas, né? E daí começa a ter muito escape, às vezes acontece algum episódio na escolinha ou na casa de alguém, de ter um escape de xixi ou de cocô e aquela criança se sente humilhada. Então a dor do traço de caráter masoquista é a dor da humilhação. E aí, se a criança não está pronta para o desfraude, a gente tenta um desfraude precoce, ela entende que para ela não ser humilhada de novo, ela tem que segurar essa... Pode falar? Pode. Essa merda. Que seja com a força mecânica mesmo. Porque se o esfíncter dela não tá pronto ainda, não tá maduro para segurar isso fisiologicamente, ele aprende a fazer isso com a força muscular. Aí tranca o bumbumzinho. Então, as crianças, né, as pessoas com muito desse traço de caráter masoquista, elas passam essa sensação e expressão que você comentou, de tensão. Então, são pessoas mais tensas. Geralmente, o bumbum é bem para dentro mesmo, mais trancadinho, sabe? É aquela pessoa do semblante mais fechado um pouco, que se explode facilmente, aquela pessoa que vai guardando, de repente estoura. Você tem umas caras que falam assim, o fulano parece que tá com dor de barriga. Parece que tá sempre com dor de barriga, segurando a dor de barriga. Aí, tá... É mais ou menos isso. Tá? Então, essas pessoas que têm o traço de caráter masoquista assim, com muita intensidade, né? São pessoas que sentem muito, eles são muito emocionais, como os orais, só que eles não conseguem expor o que sentem. Entendeu? Mais retraído. Então guarda muito o sentimento, tem essa tendência de guardar tudo que sente. Né? Com medo, tende a fazer tudo muito certinho. Então, o masoquista, ele é perfeccionista, né? Ele adora se atentar aos detalhes das coisas, ele é muito processual. Então, precisou... Eu tô achando eu num monte de coisa. Acho que eu passei você é bem distribuído, tá? Eu tô achando. Você que tá falando, isso aí eu tenho. Ah, não, acho que eu sou outro. Não, agora eu acho que é isso. Hoje eu tô achando... Você viu, Binha? Hoje o Vanderlan tá até quieto. Pois ele tá quieto, gente. O assunto tá bem dentro. Acho que ele tá processando na cabeça dele. Tudo que tá porque falando. eu tô até agora, Binha, entendendo qual que eu sou desse aí. O primeiro foi, não, eu sou esse. Aí ela falou, não, agora eu sou esse. Sou esse. Acho que por isso que ele perguntou se tem um pouquinho de cada. Não é? Vamos ouvir o último. Então, só para finalizar, o masoquista. Né? O superpoder do masoquista, então, é a organização, sabe? Toda essa questão processual, de ter um passo a passo. O masoquista odeia ser pego de surpresa. Então, chegar aqui e falar assim, bora para Cuiabá agora. Fala, oi, tá doido? Não, eu tenho que preparar o carro, tenho que abastecer, calibrar pneu, fazer mala, fazer isso. Não, tem que me avisar frente, os 2 dias de tipo assim, alguma coisa tá acontecendo agora, ele já vê lá na frente. Sim. O que vai acontecer? É muito precavido, né? E às vezes tende a ser meio negativo.
Dependendo. Para aí, ela tá meio Por quê? demais. Sogra, você tá assistindo, sogra? Porque tem tanto medo de que as coisas deem errado que acaba levando isso pro lado negativo e se trava. Alguma coisa estar nos bastidores de algo grandioso, porque ali você tem que prestar atenção em tudo, nada pode dar errado e tal. É masoquista que vai fazer isso, entendeu? Eles não gostam de se expor, mas eles são muito perfeccionistas e atentos aos detalhes das coisas, né? Eles são muito processuais. Eu não consigo nem andar no trânsito sem imaginar em todas as hipóteses do trajeto. O trajeto. Será que essa hora vai estar lotado? Será que tem... Ele faz Eu não isso. consigo. É 24 horas por dia. Só que ele vive na tensão, eu acredito, porque não é no automático, assim. Tudo ele tem que acho ser cronometrado, calculado. Mas é o masoquista e o psicopata andando junto aí. Posso contar Querendo uma ter o historinha rapidão? controle das Pode. coisas. Dá tempo? E ela tem que terminar o último, hein, ainda. Não, mas rapidão. Falando sobre esse assunto aí. Aí eu tava numa fazenda no Nortão, muito longe. Eu era gerente, um cara me ajudando, um cara muito chato. Chega mais perto do microfone. Brigou comigo o tempo inteiro e foi aquela luta. Aí nós tava voltando embora e ele bicudo. E aí choveu uma chuva terrível. Então chegou num determinado ponto, eu parei o cavalo, chamei ela, vamos passar por aqui. E aí, não vou passar por aqui, vou embora. E pegou outro caminho. E foi para outro caminho na chuva e eu fui para um caminho mais longo. Só que a 2-3 quilômetros eu lembrava que tinha um colchete que dava choque. Então com chuva era impossível passar lá. Só que automático, né? Mas como eu estava brigado, eu falei, vai tomar choque para lá. E eu fui do caminho mais longo, cheguei um pouco atrasado, o coitado foi chegar de noite. Por causa desse que você está falando, eu não consigo fazer isso, para calcular. Para dar tudo certo, na verdade, né? Você não enxerga isso como algo ruim, mas às vezes você está deixando de libertar alguém para expor uma ideia ou para fazer algo diferente, porque você está ali tendo essa necessidade de controlar tudo. Então, quando você faz análise corporal e entende que você funciona assim e a Ângela funciona de outro jeito, vocês passam a ter muito menos conflito. Porque a sua agilidade de raciocínio, o seu ver lá na frente, ela não tem. E às vezes você fala cara, como que não tá enxergando isso, entendeu? E a cara, né? Às vezes eu faço uma cara assim que... Ele faz uma cara. Que ela só fica pode estar de revolta, brincadeira assim. comigo. Mas não porque assim, eu tenho que parar, esperar ela me acompanhar. Então... Eu não sou lerda, não, gente. Não é lerda, mas tipo assim, se acontecer uma coisa dessa, fui explicar uma coisa, falei, não. Ela, deixa eu falar. Aí eu tenho que... Eu sei que ela vai fazer o mesmo roteiro que eu fiz pra chegar aqui. Então tem que ter esse cuidado. Tem. Aí eu, desculpa, perdoa minha cara, vai, fala. Ela, falei Chegou lá. É bem assim. Então, é um entender um do outro mesmo. Então, nem você desacelerar tanto e deixar só na velocidade da Ângela e também não acelerar tanto e largar ela para trás. Então, é um entender muito a bem. necessidade do outro. E o próximo? Né? Rígido. Rígido. Sabe aqueles Eu já achei que você era isso. Vamos ver. Tem um pouco de rigidez também. Eu passei os 5, passei tudo. Sabe o que é aquela pessoa assim que parece que tem luz no nariz? É diferente, entendeu? Mas ela ainda não tem uma percepção sexual disso. Qual idade você falou? De 4 a 6. De 4 a 6. Quem tem criança em casa vai saber. É a hora que eles começam a pegar lá na hora de tomar banho, acho interessante. Pergunta aí o chuveirinho, a diferença, aí o chuveirinho faz uma cosquinha, a água do chuveirinho faz uma cosquinha lá. Enfim, então é uma fase de descoberta e a gente deve levar isso com naturalidade. A criança está descobrindo aquela parte do corpo como qualquer outra parte, certo? Sim. Só que emocionalmente a criança começa a criar esse vínculo, né? Meio que a menina se encanta pelo pai, ela fala, nossa, queria que ele fosse o meu par. Só que aí, de repente, ela se esbarra na mãe e fala, Concorrência. Concorrência. Ele já tem o par dele, né? Que é minha mãe, daí sobrei igual chuchu na janta. Então, é o primeiro momento que a criança experimenta a traição, a troca ou a exclusão. Então, ela se sente trocada pelo pai. Porque aí o pai fala, princesinha do papai, mas anda de mão dada com a mãe, dorme com a mãe, conversa com a mãe. Mas você é a princesinha do papai. Eu falo, que
Poxa vida, sou a princesinha do papai, mas ele tá com a minha Tá com mãe. outra Então, a mulher. criança se sente Sente isso. traída, trocada, excluída. E daí, como essa dor existencial, né? Ela vai querer suprir isso. Como? Sendo a melhor em tudo que for fazer. Para que ela seja a melhor opção, para que ela seja escolhida da próxima vez. Então, é aquela pessoa que tem um espírito competitivo, é aquela pessoa que é perfeita. Uau! Páscoa aí pra nossa convidada. Uau, Siga ela aí. gente, que delícia. Ele já vai mostrar aqui. Olha aí o Instagram da Thaís, confeiteira. Olha Olha, só. as coisas dela são maravilhosas, deliciosas. Hoje a gente comeu dela um bombonzinho de morango. Olha aí, Sara, mostra aí pro pessoal. Olha que Olha lindo. só que chique. Ela tá Que fazendo agora, tá, delícia. gente, os ovos de Páscoa. Amei. Para Páscoa. Sara, é isso. Obrigada. Ela tinha Eu que tanta coisa agradeço. pra perguntar, e Gente, agora? Sigam a Sara. Mostra o Instagram. Gente, hoje tá cheio de Instagram. Mostra o Instagram da Sara. Sigam a Sara. Ela tem muitos videozinhos curtos lá que explicam, mas façam análise corporal, gente. Assim, eu não fiz análise ainda, mas eu conversei com a Sara meia hora, né, Sara? Ela me destravou para uma determinada situação que eu precisava resolver meio que urgente. Em meia hora ela me destravou. Então, assim, é fantástico os resultados. Sigam ela, procurem saber, chama ela no direct, tá? É isso. Isso aí. Beijo e abraço pra quem? Você quer mandar pros seus filhotes? Sim, com certeza. Meu marido que me apoia, né, em tudo que eu vou fazer. Os meus filhos que... quando a gente tem filho, né, a gente fala em amor, fala em filho. O olho até brilha, os meus 2 pequenos. E a minha mãe, todo mundo que me apoia, minha família, amigos, clientes, né, que acreditaram no meu trabalho desde o início. Isso aí. Beijo, Sara. Obrigada. Vai com Deus, agradeço. viu? Deus abençoe Amém. você. Gente, Ó, tchau. Tchau, ficou muita pergunta aqui que Ficou. eu queria fazer. Nossa, Tem um monte de um monte de coisa coisa. bolando, mas eu acho que o relógio não esperou a gente Siga a hoje. gente lá. Beleza, A gente vai pessoal? mandar Um mais abraço a todos. Beijo.